Primeiro, cumprimentar quem está nos assistindo. Mais um Aqui Tem História. E hoje temos muita história, né? O Carlos Caramês, jornalista, meu amigo. Hoje vamos conversar com a dona Zorávia Bertiol. Já havíamos conversando no carro, contando história já. E ela falou que sempre gostou muito de história. Então, eu queria que a senhora relatasse um pouco essa sua relação com a história. Começou lá na família, com a mãe, com o pai, né? Como é que era a sua infância, então, e as histórias? Sim. Eu sou de uma família muito estimulante na parte cultural e artística, né? Então, quer dizer, isso eu vejo que eu fui criada com o hábito da leitura, né? De escutar música, né? De literatura, né? De cinema, tudo isso, e menos de artes visuais. Eu que depois trouxe mais subsídio, porque quando eu comecei o Belas Artes, aí que eu comecei a trazer muitos assuntos relacionados com a arte. Agora, quando eu era adolescente, Porto Alegre ainda era um trajeto que abrigava as companhias de ópera que iam para a Argentina e para o Uruguai, vinham de São Paulo, né? Acho que de Rio não, mas... Então, eu vi óperas aqui no Teatro São Pedro, né? E agora, este ano, eu não sei se mais para o final do ano, vai ter uma ópera com libreto do Renato Mendonça, né? Sobre como é que é? Aquele pajador, poeta... Jaime Caetano Brown. Jaime Caetano Brown, né? Eu acho que é a figura mais importante, porque até sempre ele qualquer assunto ele transformava de forma poética, né? Isso é difícil, né? Sim. Então vai ter essa ópera, né? E porque também é ótimo que há alguns anos que criaram uma escola de ópera, de cantores, né? Então tinha coisas assim, só de música. E agora que vão fazendo óperas mais com figurino, mais a representação. Então eu acho assim interessante, sempre eu acho que há lugar para tudo. Né? Tinha os discos, né? Depois os CDs, tem gente que coleciona, voltaram. Então, eu acho que tem sol para todos, sempre. Não precisa estar querendo disputar. O sol é ótimo e bastante, bem farto. E essas histórias, você estava me contando que seu pai, por exemplo, criava personagens, né? E vocês demandavam E com o passar do tempo até tinha uma coisa de leitura em casa, né? De história. Ah, sim, pois é. Então, sim, eu ia na biblioteca do meu pai. Meu pai era uma pessoa com muita cultura e era professor de português e latim e história e geografia e era advogado também. E uma vez eu cheguei cedo numa reunião da Agapan e eu perguntei para o Augusto Carneiro, o que te levou a tu te encantar com o ambientalismo? Ele disse, a culpa é do teu pai. E eu disse, mas o que houve? Ele disse que ele ensinava geografia de uma maneira tão progressista e já dizia certos princípios que anos depois ele foi ver que era o que os ambientalistas defendiam, né? E ele disse, e tu, porque também não é a culpa do meu pai, mas o meu pai sempre assim mostrava a beleza na natureza, o envolvimento, o respeito que a gente tem com ela. Então, isso também me despertou muito interesse por essa área. E uma parte grande da minha obra tem relação com isso, né? Também outra coisa que muito da justiça social que meu pai falava, né?
E que o Brasil, já isso há 500 anos atrás, é um país muito difícil. A gente tem que ter projetos pessoais e projetos que incluam o outro, né? Então, sempre eu acredito nisso e sempre procurei, além do meu trabalho, fazer coisas voluntárias por meio da arte e educação. E eu acho assim que cada um tem que fazer com a sua profissão. Eu nunca ia fazer sopão, eu não gosto de cozinhar, né? Ia fazer uma coisa horrorosa, tu entende? Mas cada um na sua área pode e deve fazer, né? E eu vejo assim, que eu chamo, isso tem que ser uma obrigação prazerosa, nada com prazer que a gente tem que fazer isso. Quem recebeu muito tem a obrigação de dar, sabe? Eu acho que isso é muito importante, né? Mas falando das histórias... Ele foi perseguido depois pelo Estado Novo, não é? Que determinou a saída da família daqui do Rio Grande do Sul. Teve que ir para foi para o interior, depois foi para São Paulo, a senhora acabou chegando aqui com 11 anos. Isso mesmo, sim, sim. Não, e foi o meu pai, né? Ele construiu uma casa que tem até hoje, linda, grande, forte, na rua Santa Cecília, que se chamava Rua Larga. E ele lecionava no IPA, que se chamava Porto Alegre College antes, né? E o meu pai, ele devia ser uma aberração como professor, porque ele brincava no intervalo, imagina, jogava bola, né, futebol, vôlei, sabe, com os alunos. E o marido teve que tu fala, a Magda Renner e a outra, a Gisele, do sobrenome dela, me esqueço. Ai, bom, mas isso há 500 anos atrás, eu estava numa exposição e eles se aproximaram de mim, os dois, e perguntaram se eu era filha do professor Bettiol. Eu disse que sim. E ele disse, olha, o teu pai fez uma coisa, um deles, eu acho que era professor, que nunca se viu uma coisa igual, que ele tinha uma prova que tinha que ser feita e ele teve que sair e ele disse que ninguém colou. Ninguém colou. Porque ele assim, que sentido, ele era amigo dos alunos. Sim. Então, tu não trai um aluno. Ele interpretou como isso. Claro. Tu entende? E também, assim, ele não pedia silêncio. Se alguém queria bagunçar, os outros diziam assim, não, na aula do professor Bettiol, não, eles disseram. Sabe? Quer dizer, então, uma coisa linda, esse laço de afeto de professor e aluno, né? Então, incrível, né? Sim. Mas, falando das histórias, então, a gente pedia, assim, então eu ia na biblioteca do meu pai e eu pegava uns livros que eu vi sobre mitologia. Como tinha fotografias, aí eu perguntava o que era e meu pai contava histórias da mitologia. Né? Então, depois, uma das minhas séries é Os Deuses Olímpicos, né? Então, a gente pedia, e aí o meu pai era o Menino Azul, a Bolachuda e a Menina de Borracha. Eram esses três personagens que nós mais gostávamos, e a gente dizia, então, desse, ou daquela, sabe? Então, ele contava as histórias. E eu estava dizendo para o Cláudio que a minha mãe contava histórias assim, verídicas, coisas antigas ou coisas atuais naquele momento, com tanto colorido, com tanta emoção, que assim também encantava a gente, de escutar, né? E uma tia minha, que era a educadora sanitária, que hoje seria assistente social, né? Que morava sempre conosco, ela
nós éramos grandes já. Eu tenho mais uma irmã, 2 anos mais velha do que eu, o meu irmão 2 anos mais velho, eu sou o meio do sanduíche. E aí, de noite, ela lia histórias dos livros. Eu não sei se tem ainda a coleção, os mais belos contos, eram livros grandes, de fada franceses, os mais belos contos iugoslavos, sabe, chineses. E a gente gostava de escutar. Então, eu tenho paixão para ouvir a história e também ouvir histórias da vida das pessoas. Cada pessoa tem histórias. Se tu te debruça para escutar, menino, tem muitas singularidades, muita coisa interessante, né? Tem que saber escutar, né? Ela me contou que ela tinha uma época tinha 2 secretárias, mas várias vezes ela que ia para a rua fazer as atividades para poder encontrar as pessoas e ouvir histórias, né? Se não, quando eu chegava em casa, o Vasco e as gurias diziam assim, não, eu contava uma história que tinha acontecido, que eu tinha ouvido. O que tu faz para a pessoa se abrir tanto? Eu não faço nada. Mas como? Eu saio na rua, encontro as pessoas, não trago nenhuma história de ninguém. Aí eu pensei, eu digo, tem alguma coisa, mas eu não sei dizer. Aí pensei muito que assim, eu me interesso pela pessoa, vamos dizer, se a pessoa diz assim, ai meu Deus, eu me machuquei a mão e como está doendo. Em vez de eu dizer, sim, ou mudar de assunto, eu digo assim, mas meu Deus, me deixa eu ver como é que está a mão. E tu fosse no médico, não sei o quê. Me interesso, aí parece que se estabelece um canal de confiança que a pessoa aí abusa, aí já conta 1000 coisas, com naturalidade, né? Sim. É só dar atenção. Mas a senhora aproveita... Pode chamar de tu. Esse universo a senhora usa no seu trabalho, né? Essas informações que a senhora fica vendo com as pessoas e como é que a senhora... Porque Não uso muito no meu trabalho, se eu fosse usar no meu trabalho, tinha barbaridade, tinha que ter 1000 trabalhos. Como é que a senhora foi para artes plásticas? Porque a senhora estava no científico, né? E não gostou muito do curso científico e aí assumiu mesmo a coisa de... Bom, olha aqui, ó, nesse ambiente estimulante que eu disse para vocês, a coisa mais antiga que eu me lembro é que nós tínhamos uma empregada chamada Olívia. E ela e o namorado tinham feito um balão com um papel e não soltaram o balão. E aí estava jogado e eu fiz uns brinquedinhos com o papel, sabe? Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção depois, né? Os brinquedinhos e as outras crianças gostavam e tal, né? Agora, sempre a minha casa muito cheia de crianças. Os meus pais eram, assim, muito acessíveis, sempre tratavam bem, coisa que eu via assim que nas outras casas, criança para lá, adulto para cá, sabe? Aquela coisa assim meio rígida. E mesmo assim, de noite, eu sou mais de produzir mais à noite. Aí eu desenhava e pintava. E nas férias também ia teatro, cinema, 1000 coisas. Mas eu sempre encontrava algum tempo para pintar e desenhar. E por ser muito prazeroso. Isso as pessoas... tem muito artista que diz, que sofrimento produzir. Eu mentiria se eu dissesse isso. Para mim é muito prazeroso criar, sabe? E também eu gosto quando eu não sei um assunto, que eu tenho que pesquisar, que eu tenho que entrevistar alguém, sabe? Né? Eu não gosto de mesmice, entende? Então, eu não sabendo é um estímulo muito grande para encontrar soluções para aquelas coisas, né? Então, eu acho maravilhoso isso. Sim, aí, então, eu fiz o ginásio e tirei, só um mês que eu tirei 9,5, outros meses sempre foi 10, né?
E aí eu disse para os meus pais que eu ia fazer o Belas Artes. Tá, maravilha. Quando terminei o Belas Artes, que eu disse, olha, para o meu pai, que nunca incomodava, e dizia assim, eu disse para ele, olha, eu vou lecionar inglês para alugar uma sala, para me ter um ateliê. Caiu a ficha. Ai, a filha vai passar fome, quer ser artista. Ai, aí então ele disse, ai, quem sabe tu faz um curso superior e tal. Então a gente estudou, achou que o mais próximo seria arquitetura. Aí eu fiz um ano aqui, o segundo ano em São Paulo. Mas aí, barbaridade, eu em São Paulo, eu estava num colégio ótimo para quem quisesse fazer o científico, o Colégio Bandeirantes, né? Aí eu desenhava monumentos de São Paulo, fazia aquarela, umas mansões lindas. São Paulo, na década de 50, eu terminei. Era uma cidade amável, bonita, né? E aí, num dia que eu saía da escola, sempre saía a 12:30, e aí, num dia de semana, sempre tinha uma feira. E eu pegava o fim da feira, que coisa horrorosa. Aí via as pessoas pegando a comida, aí isso é um troço chocante para mim. A comida que os outros tinham rejeitado, né? E aí eu desenhava os feirantes e tipos de rua. Mas eu tinha que ser muito rápida, porque, coitados, eles estavam trabalhando. Então, eu fazia assim, em uns 5 minutos. E depois eu chegava em casa, ainda tinha a memória boa daquele assunto, eu complementava. E depois, quando eu comecei a fazer gravura com o Vasco, a primeira série foi Mendigos e Tipos de Rua. Depois, Paisagem de Porto Alegre e tal, né? Então, uma coisa assim, chocante, né? Mudou da arquitetura e a senhora abandonou a arquitetura? Ah, sim. Tava me caindo o cabelo. Ai, eu vou ficar careca. Né? Aí a minha tia me levou num médico e o médico disse, essa moça tem uma contrariedade muito forte, alguma coisa. Que ele viu que era coisa psicológica. Eu digo, claro, eu tenho uma profissão que eu gosto e que acredito e querem que eu faça uma outra. Bom, aí, então, se escrevia a carta naquele tempo, nem se telefonava, né? Eu escrevi para os meus pais, aí eles concordaram que eu acho que eles não queriam uma filha careca, né? Concordaram para andar de peruca, não queriam, né? Aí preferiram deixar fazer o seu curso de... Não, aí, olha, nada disso de deixar. Aí eles colaboravam e me pediam que compravam obras minhas para dar de presente. Nunca pediram um vintém de desconto, como também a minha irmã, anos depois, engenheira, comprava coisas importantes, sempre respeitando, e uma das formas de respeito é também não regatear, né? Sabe? Incrível isso. Sempre muito colaborativos, sempre. Isso é muito importante, né? Claro. Aí a senhora fez o Instituto de Artes, né? Foi ali que começou. A senhora voltou para Porto Alegre e aqui a senhora foi fazer o Instituto, que foi o começo mais... É isso? Sim, Agora, foi muito fraco quando eu fiz o Belas Artes. Meu Deus do céu. O professor Malagola era bom professor de pintura. E eu nunca fui boa aluna, sabe? Eu era muito preocupada em a gente fazer a excursão de fim de curso. Então, nós organizávamos rifa, baile, passávamos sessão de cinema, uma série de coisas para conseguir dinheiro. E foi a nossa turma que foi até Recife, foi para Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, porque conseguiu mais dinheiro para ir, né? Mas, e o Fário, que é um imenso de um artista, né? Ele era professor de desenho. Ai, coitadinho do Fário. Hoje eu teria compreendido que ele estava mais para ganhar dinheiro, porque não tinha nenhuma didática.
Né? Então, aí tu perguntava para ele, professor, o que é que tem no meu desenho? A pessoa via que não estava bem, o aluno. Aí ele pegava o carvão, e só carvão todo o tempo. Tem 1000 técnicas para desenho, né? Pegava o carvão e fazia. Aí eu dizia assim, professor, que bom, o senhor aprendeu com o meu desenho, né? Mas o senhor não disse nada. E uma vez, uma Páscoa, eu disse para ele, professor, eu vou lhe... Irreverente é uma coisa horrível. Né? E jovem irreverente é um nojo, né? E aí eu disse, professor, eu vou lhe dar uma língua de chocolate para o senhor falar. Ele tinha que rir, porque vai dizer o que para mim, não é? Hoje eu entenderia, né? A gente com mais idade tem outro tipo de compreensão, mas também... se eu quero entrar numa profissão, eu tenho que saber o mais possível daquilo, né? Mas imenso um artista, né? Mas aí eu digo, meu Deus do céu, eu não sei desenho, que aí eu fui estudar com o Vasco, desenho, e me encantei por gravura, comecei com linóleo gravura, depois xilogravura, né? E é uma das técnicas que eu adoro, né? Então, essas coisas... E dali já, dessa relação, a senhora acabou... Foi o seu casamento também. Sim, tivemos 3 filhos, sim, isso. Como é que foi essa passagem de professor para... Pois olha, isso acontece nas melhores famílias de Boston, né? Não, e também, assim... eu tinha influência do trabalho dele, né? Que é natural, sempre tu tem um pai ou uma mãe artística, né? Mas depois eu fui encontrando o meu caminho, né? Quer dizer, ele ensinava muito bem, não porque tem algo... que lhe atraiu nele? O que lhe chamou mais atenção, assim? Como é a senhora chegou para estudar, né? Era professor, mas sim. O que fez mudar a relação? Conta assim? uma história aí que a senhora não contou ainda. Como é que foi esse amor do aluno pelo professor? Não, eu sempre achei o Vasco muito bonito e interessante, né? Agora, nós estávamos na Chico Lisboa, eu logo entrei para Chico Lisboa e entrei também para o Grupo Quixote de Poesia, né? E depois, mais adiante, para a Agapan. Eu sempre sou ligada a essas coisas. E aí que ele viu que eu não era uma guriazona, né? Aí me vestia com salto alto e tudo. Aí ele ficou com interesse em mim. E o resto, aí tu pode imaginar. Pronto. Foram 28 anos, né? Foi um casamento, isso. Durou Isso, Então, a vida tem... altos e baixos, e também em cada período da vida da gente, a gente tem um tipo de necessidade, né? E também encontra certas soluções, né? Muda, né? É engraçado isso, né? E como é que era, por exemplo, criar os seus filhos nesse ambiente, 2 artistas, enfim, com todos, como é que foi? A senhora adotou a mesma... metodologia que seus pais adotavam, expor a muita arte, naturalmente já estava exposto à arte, né, pintura, enfim. Sim. Agora é assim, comigo, com meus irmãos, não, mais com a minha irmã, a minha mãe dizia assim, 3 meses de férias é demais. Então ela dizia assim, 1 mês vocês têm que fazer alguma coisa. E aí a gente bordava, eu e a minha irmã, ou costurávamos alguma coisa. E eu fiz isso com meus filhos, né? Aí com o mais velho, com o Nando, ele foi uma vez trabalhar no restaurante de um amigo nosso. Claro que nós que pagávamos. Ninguém está querendo um adolescente... vai atrapalhar mais do que, né? Então a gente que pagava, né? Oficialmente era o dono, não se dizia isso para os filhos, né? Ficaram meio esquisito, né? Depois outra vez ele foi trabalhar numa gráfica do Henri Sadkamp.
E ele chegava em casa, se queixava, eu sou um escravo. Querido, não me vem com essa história, porque tem gente que lá trabalhando, gente adolescente que ganha dinheiro para ajudar o pai e a mãe. Não me vem com a história de escravo. Né? Então ele se queixava, porque tinha que tomar 2 ônibus, né? E aí o Henry, mesmo disso, gostou do escravo e aí queria pagar. Mas aí ele não quis. Mas o escravo se portou bem no trabalho, né? E a Nora, o lugar que assim... sim, ela trabalhou em 2 lugares. Um no... Ai, meu Deus do céu. O que eu vou contar é incrível, que hoje a gente se espanta. Ela trabalhou, uma loja, né? Sim, então ela devia ter 10 anos. Chegavam as pessoas lá em casa, ela dizia assim, por exemplo, tu tem um sofá? A pessoa diz, tenho. Ai, que pena, porque nós temos sofás maravilhosos. Depois, ela parecia a dona da loja querendo vender, né? Mas uma coisa que faziam, ela davam cheques para ela levar no banco para uma criança. Hoje tu não faria jamais isso, né? Era tudo natural, né? Sabe? Mais do que nós, a loja nem perguntava, já dava e dava tudo certo, né? Que coisa, como o mundo piorou, né? Bom, e depois ela foi trabalhar no cartório. Tinha um cartório, aí, o nome, tudo ali perto de casa, nós morávamos nas Três Figueiras, na Pedra Redonda, e era coisa ali na Tristeza, não me lembro mais o nome do cartório, e foi ela, depois, lá o dono do cartório gostou, e depois foram mais amigas dela, foram as 3 pessoas, que queriam contratar as gurias, claro, já eram adolescentes, bem despachadas, né? Então, eu achei que foi bom. E o menor, o Eduardo, que tem diferença de 9 anos e 11 anos dos 2 mais velhos, aí ele trabalhou com o Vasco um tempo. Mas aí foi um pouquinho mimado aí, né? Eu sempre preferia que trabalhassem com os outros, porque os outros que ditam as regras, né? Sim. Aí, dessa relação, a senhora passou a administrar o ateliê, cuidava da casa, cuidava dos filhos, a senhora gerenciou todo... Horrível isso. Muito trabalhoso, que coisa horrível, né? Não assim, cuidar de... quer dizer, só tu cuidar da tua profissão de artista é chato. E cuidar da profissão de 2 artistas é horrível, sabe? Porque também assim, o Vasco, se deixasse na mão dele, ele faria tudo, só daria prejuízo. Ele faria tudo por um vintém. Tu tá entendendo? Nós íamos morar debaixo da ponte, sabe? Não é? Então, isso e sempre eu vi e respeitei o nível de trabalho dele, mesmo comparando com os outros artistas brasileiros ou internacionais, né? Agora foi ótimo quando ele foi trabalhar com a Galeria Escultura em São Paulo. Ele trabalhou anos, né? Então aí isso ajudou muito a projetar o trabalho dele, né? Nacional, internacionalmente, né? Aqui sempre foi mercado fraco, Porto Alegre, sempre, né? Continua também fraco sempre. Não é? Eu acho assim que em outros lugares investem mais em arte. A nossa elite é meio ignorante, né? Eu vou deixar para a senhora falar. Não, eu digo assim, não é que não falte dinheiro. Quem compra precisa ter mentalidade do que dinheiro. Eu fiz uma coleção de arte com muito sacrifício e muito prazer também. Agora, a minha próxima exposição vai ser, da minha coleção, vou pôr coisa para venda, gravura brasileira. Entende?
Então, eu acho assim que é mais precisa a mentalidade do que o dinheiro. E muita coisa, né, gente? Né? Como é que a senhora foi para Varsóvia? Eu fui estudar arte teste lá. Porque a senhora, gravura, pintura, desenho, arte têxtil, arte manual, a senhora... E mesmo durante esse tempo do seu casamento, que a senhora administrava tudo isso, a senhora também foi crescendo como artista, né? A senhora nunca parou de produzir. Nunca. Esse ano eu comecei em 55, né, a expor num salão internacional aí do Belas Artes. E nunca parei, né? Agora, por que eu fui para Varsóvia e não fui para os ateliês de Aubusson, que na França, conhecidíssimo, porque eram muito, como é que eu vou dizer para vocês, muito padronizados. E na Polônia eram assim mais arejados, né? Em Aubusson, assim, para vocês terem uma ideia. Uma pessoa faz um cartão para basear, para ser feito em tear, né? E eles reproduzem com perfeição aquele cartão. E na Polônia, o artista sabia tecer, interpreta, varia, sabe? Né? Então, eu fui num lugar que, naquela época, na Polônia, tinha um dos 2 nomes mais importantes da arte têxtil. A Magdalena Pakanowicz, é um nome importantíssimo, e na Iugoslávia, a Jagoda Buic. E a Jagoda Buic, se escreve Buic, ela ganhou um grande prêmio na Bienal de São Paulo, que deu uma polêmica enorme, porque achavam que a arte têxtil não podia ganhar, tinha que ser pintura ou escultura. Olha, na literatura, o Bob Dylan não ganhou um prêmio? Sim. Então, isso aí é preconceito que é horrível, não precisa, né? E eu conheci a Magdalena, a Jagoda Buic, numa exposição que foi em Linz e Viena. Nós estávamos no mesmo hotel, então a gente tomava café juntos, depois saímos. E uma vez eu estava visitando o ateliê dela em Paris e tinha uma curadora de Angers, que eu conheci, que estavam, como é que se diz, restaurando as tapeçarias do Apocalipse. E ela me convidou para ir. Então, no dia seguinte, eu fui, e foi a primeira vez que eu fui no trem-bala. Né? E o trem-bala dá a impressão que a paisagem que vai mudando. Não, é a velocidade, né? E aí também eu vi trabalhos do Jean Lursatz, que se escreve, um dos precursores da nova tapeçaria, né? E lindo que ver, uma emoção tu vê as tapeçarias pelo avesso, que aí as cores vibrantes, mas eles depois punham novamente para ser expostas, mais desbotada, né? Mas tem livros também delas do lado avesso, sabe? Não é? Então tem coisas assim, criativas, maravilhosas. Agora, então, uma história engraçada, quando eu era estudante, eu estava no Rio de Janeiro, sim, e também uma época que os estudantes, por meio de carta, faziam congressos, gente, né? Se movimentavam mais até do que agora. E eu vinha no dia seguinte para Porto Alegre e tinha uma exposição, eu acho que eles restauraram, que tem uns trabalhos do Portinari, coisas importantíssimas. E aí tinha uma exposição do Lirçá,
E eu disse, eu queria ver. Não, senhorita, não, vem amanhã. Não tem amanhã, eu vou embora. Bom, não pode entrar. Gente, eu fui entrando e eles foram me enxotando, né? E eu vi toda a exposição, assim, indo e me sendo enxotada. A senhora me contou quando a gente estava vindo que a senhora também morou em São Francisco, né? Ah, sim. Eu morava em São Paulo, depois com o plano cruzado, toda aquela história, né? Eu disse, eu acho que eu vou tentar morar em outro país. E eu passei 3 meses viajando para ver que país eu ia. Tá, então eu fui para Barcelona primeiro. É maravilhoso Barcelona. Mas todos os países, todas as pessoas, artistas, querem morar em Barcelona. Aí era difícil. Depois eu sou de origem italiana, e sueca, e austríaca. Aí eu fui para Milão. É meio chato pensar em morar em Milão. Depois Paris sempre é caro, né? Não adianta. E aí, depois, as pessoas dizem assim, eu acho que São Francisco tem a ver contigo. Eu fui para São Francisco e foi amor à primeira vista. Eu digo, então, vamos mudar aqui, né? E eu acabei, então, quando eu me separei do básico, eu fiquei 7 anos em São Paulo e morei 8 anos em São Francisco. E depois eu não sabia se eu voltava para São Paulo, né? Se eu vinha para Porto Alegre ou outro lugar que eu gosto, mas não tem, é muito pequenininho, seria Paraty. Mas eu gosto muito de cinema, teatro, e aí teria essa dificuldade, e não gosto de viver em estrada, entende? E eu acho que foi certo eu ter voltado para Porto Alegre, né? Eu acho assim que as raízes pesam muito na vida da pessoa, mas eu vejo como uma coisa boa. Tem gente que acha ruim as raízes, eu acho ótimo, né? Eu acho que assim, aqui tem muita coisa boa. Deu uma piorada grande nas últimas décadas, né? Mas todo mundo tem que colaborar para melhorar também, né? Todos nós temos que fazer uma força enorme para melhorar. A tapeçaria é uma coisa que é importante dentro da sua obra, tem um destaque, Eu queria que a senhora me falasse um pouquinho da sua relação com os orixás, porque a senhora tem Iemanjá, Oxum. Como é que a senhora entrou nesse universo negro da arte negra? Eu sei que a senhora é muito ligada tanto à arte dos índios quanto dos negros, são 2 influências, né, que a senhora... Agora... Mas eu queria saber especificamente dos negros, porque gaúcho com orixá e ainda com arte não é... Sim. Bom, eu acho assim, eu não tenho religião, mas respeito que todo mundo tem e precise e tal, né? Agora eu vejo que as religiões afro-brasileiras são as mais democráticas, sabe? As outras... Parece que tem menos, as outras têm mais restrição, né? E ela tem menos. E quando o Vasco e eu fomos expor na Galeria Convívio em Salvador, acho que foi na década de 60, né? As datas eu nunca sei dizer direito, mas tudo está documentado, a gente pode acabar vendo. Então, eu fiquei amiga do Caribé, e eles muito ligados ao candomblé, tudo isso, né? Mário Cravo? Não, sim, também do Mário Cravo, mas não o Caribé, que é argentino, e ficou passou mais tempo no Brasil, na Bahia, do que na Argentina. E eu fui em terreiros para ver coisas com ele. Depois estudei coisas num livro dele, e aí também estudei, né? E adoro as histórias dos orixás, né? E dizem que eu sou filha de Iemanjá, pai desconhecido. Ninguém me diz qual é o pai, não é? E como eu adoro água,
é o meu orixá preferido, a Iemanjá, né? Gosto também da Oxum, que é dos rios, das cachoeiras, né? Então, mas eu fiz uma tapeçaria grande, né, sobre a Iemanjá. Fiz depois coisas tridimensionais também, mas fiz em desenho coisas da Iemanjá. Também um mural antigo na casa da Eva e do Wolf Zofer, que eles tinham alugado essa casa, né, no bairro Carlos Gomes, ali, nem me lembro mais a rua, né? Então, eu gosto dessas histórias dos orixás, acho muito inspiradoras, né? E também em gravuras, né? O aspecto plástico lhe chama atenção, porque é uma religião muito... Os rituais. Exato. Os rituais, eu acho assim que as coisas visuais podem te chamar a atenção, mas depois tu vai nos conteúdos também, né? E nessa sua estada nos Estados Unidos, o que a senhora aproveitou lá? Assim? O que a senhora lembra de história? Eu lembro que a senhora saía muito para jantar. Ela ensinava a professora de inglês dela português. Assim, trocávamos. Assim que eu contei para ele, que lá tem muitas pessoas que fazem contação de histórias e são pagas. A gente paga para assistir e cada vez contador de história tem um estilo diferente do outro, sabe? É uma coisa maravilhosa. Aqui não se tem muito isso, né? E tudo é grátis aqui, né? Pobre do contador de história que vive disso, aqui morreria de fome, né? Mas, sim, o que eu trabalhava? Eu tinha... eu sempre trabalho com algumas outras pessoas, porque eu me meto sempre em muita coisa. Sim. Então, eu tinha uma artista da Espanha, né? Então, ela me ajudava para fazer design de joias. Não, fazer joias têxteis, tá? Depois, tinha uma senhora canadense, ela não era artista. Queridíssima. Então, ela trabalhava comigo 3 vezes por semana para fazer a parte burocrática, sabe? Não é? Então, eu tinha essas 2 pessoas, né, para me ajudar, né? E eu comecei a fazer lá a série Exuberância Primaveril, que tem um pouco de humor, um pouco de lirismo. Comecei a fazer lá, depois, então, aqui, fiz impressão aqui em Porto Alegre. Porque eu vinha umas 2 ou 3 vezes para o Brasil, me dava saudades. Então, eu vinha, né? Ficava a conta do telefone muito alta, era melhor vir, né? Não, agora não dá mais, porque está caríssimo o avião, né? Sim. Mas a senhora foi só, e os filhos ficaram por aqui? Como é que foi? Pois olha, eu queria que meu filho o mais moço, fosse para lá, né? Não, eles só foram me visitar, depois mais eu que vinha. Ele ficou morando com o Vasco, depois foi morar sozinho, não é? Gozado, nunca eles quiseram sair do Brasil. Não sei se são masoquistas. Não, a gente não interessa, a gente não tem outra terra, então tem que lutar por essa, né? Sim. Tem jeito. Como é que a senhora criou um instituto? Como é que a senhora teve essa ideia de juntar todas essas coisas? Eu sempre pensei, mesmo quando nós estávamos casados, o Vasco e eu, que seria bom que a obra continuasse, né? Depois nos separamos, né? E aí o Instituto foi criado, 4 arquitetos que se uniram nessa ideia, né? A Lídia Fabrício, o Irã Rosa,
o Adroaldo Xavier, a Esther Meyer, né? Então, a gente passou anos trabalhando assim, como é que eu vou dizer para vocês? Tinha que pensar a parte prática, como é fazer o estatuto, uma série de coisas, e a gente fez publicamente a apresentação no Instituto Goethe. Aí nos ofereceram, no período do Jacob, ofereceu uma ruína, lá no ponto ótimo, lá perto da igreja do Ipanema. Não, lá do centro, né, naquela igreja das Dores. Nossa, das Dores. Que agora é Basílica das Dores, né? O ponto é excelente, né? Mas só que assim, a gente faz acho que uns 15 dias que nós entregamos. Chegamos a ter o projeto aprovado pelos arquitetos, né, para a construção, mas queriam que a gente, no mês, já dissesse tudo, né? Aí fizeram pressão, a gente achou melhor cair fora, porque só despesa, nunca se pôde fazer nada lá dentro, porque é perigoso, podia desabar, sabe? Né? E também a gente pagou 1.600 ou 1.800 no último destelhamento, só despesas, né? Mas teria que gastar 26 mil, eu acho que, para fazer reforço do tapume, depois de uma sacadinha. Imagina se cai alguém e morre, mas nem pensar. A gente achou melhor, uma pena, porque até a verba teria, né? Mas agora tem que concentrar forças lá onde é que sempre a gente fez coisas lá na minha galeria. Ela tem 100 metros quadrados, tem 2 áreas ali que estão cobertas, que também desafoga, né? Tem um pátiozinho, né? Não, é uma coisa engraçada que a gente fez. E já tem o seu estúdio. Hã? E já tem o estúdio também. Sim, e a reserva técnica, tudo. Que a gente fez um evento para os associados, encontro no jardim, faça chuva, faça sol, para os amigos do Instituto Zoravia Bertiol. Choveu e ninguém perguntou nada e foram, porque perguntar o que se diz, faça chuva, faça sol, não tem o que perguntar e tem que ir, né? Então, aí a gente faz coisas também. E a característica, como eu faço muita coisa, me dedico, também sempre vai ser essa característica. Se fez também apresentação de coral, depois de recital de poesias, de coisas, de escritores, sabe? E também, por exemplo, coisas que eu estudei. Eu estudei em São Francisco, com a Thalia, a Grey Halm, eu estudei design de superfície, né? E estudei joalheria básica e design de joias com a Miriam Kolokovas em São Paulo. Eu acredito que é bom que a gente estude as coisas, depois pode subverter, mas tem que saber a estrutura básica, né? Os princípios, tudo isso, né? Mas assim, eu nunca senti necessidade de mudar de profissão, porque me canso de fazer uma coisa, faço outra, na mesma área, né? É ótimo. Ai, ai. E o que a senhora mais gosta? É a gravura, a estilogravura, é a impressão dos tecidos, as joias, ou cada momento é uma coisa? E cada momento, quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou interessada nisso. Agora, eu estava dizendo para o Cláudio, eu estou tucanada com muita trabalho, por questão de prazo de 2 livros. Um, eu entreguei a minha parte de ilustração para o Gilberto Schwartzman,
Odisseia do Homero, uma nova versão, e agora estou trabalhando no projeto da Nora, que ela fez as crônicas, inventário da inundação, né, que assolou o nosso estado brutalmente, né? Então também continua assim os prazos, né? É ruim quando tem prazos muito, no caso, próximos de coisas muito trabalhosas, né? É melhor quando não fica tão preso, né? Mas tem que dar conta, né? Sim. E deixa eu lhe perguntar, quando a senhora resolveu fazer artes, os seus pais ficaram preocupados que a senhora não iria sobreviver, né? Então. E aí, conforme como foi andando a sua carreira, como é que era a relação do seu pai e da sua mãe com a sua arte, com a sua obra? Como é que era isso? Eles iam muito, ficaram mais tranquilos? Sim, não, e sempre ajudando. Por exemplo, quando eu voltei da Polônia, né? Eu fui com o Vasco, tínhamos 2 filhos naquela época só. Depois nasceu o terceiro, eu cheguei e resolvi fazer uma exposição. A minha mãe me ajudou a fazer tem que ver a parte de trás também da tapeçaria, né? Tem gente que deixa meio... Eu gosto que fique bonito também, bem acabado. Então, costurando, a minha mãe ajudou. Então, sempre eles foram, cada um da sua maneira, foram de ajudar, né? Sempre. E respeitar, isso que é importante, né? Sempre foram muito... Uma coisa que... Isso é uma história que, recentemente, há 1 ano e pouco, ou 2 anos, que, falando com a minha irmã e o meu irmão, a minha irmã só conheceu a avó sueca uns meses, sabe? Né? Quando ela tinha 1 ano e a minha avó faleceu. Então, nós não conhecemos os avós. E, guris, nós nunca sentimos falta, nem notamos que os outros tinham os avós, nem nos encantamos com isso. Parece que não existia, porque meu pai, a minha mãe e a minha tia deram tanto amor e tanto carinho para nós que não fez falta avô nem avó. Que gozado isso, né? Nem notávamos que existia essa categoria de gente. Incrível, né? Não, e eu digo assim, que pena que eu falo com tantas pessoas conhecidas ou amigas que tiveram pais rigorosos demais, uma série de coisas que eu acho que o modelo nosso que devia ser o mais comum. E às vezes parece que foi exceção. Ter respeito, amor, carinho, né? Uma história, então, se tu quer saber uma coisa engraçada, quando nós morávamos em Bento Gonçalves, tinha a separação da sala de jantar para a cozinha, uma porta que tinha os vidros, né? E tu fechava e abria a porta, bisotê e tal, né? E nós estávamos com... A gente gostava de comer doce logo, ou pudim, que era quente, e a minha mãe dizia, pare, gente, deixa esfriar. E nós estávamos comendo, nós 3, eu e meus irmãos, não me lembro se era um bolo ou pudim, nós nos viramos, o meu pai, a minha mãe e a minha tia estavam nos espiando e rindo de nós comendo. De vez em outros pais, fariam uma cena... Não dava. Estava se divertindo. Estava se divertindo também, né? Tinha essas coisas, né? A senhora é avó? Sim, de 3 netos. De 3 netos. E como é que a senhora é avó? Já que a senhora não teve a experiência de ter os avós, como é que é construir essa avó? Pois agora que coisa incrível. Assim, eu tenho a neta Valentina e o Aramis, filhos da Nora. E do mais velho não tem filhos. O Nando. E o Dadaio tem o Heitor, que tem 4 anos. Esse é o xodó agora, sabe?
O Heitor é uma graça. E também, assim, como é que eu vou dizer para vocês? E ele é superdotado. E aparece na fala, os professores, as professoras que viram isso, não é? Sim, então, e com eles, ele gosta de histórias, sabe? Mas só que agora ele conta histórias também, sabe? E uma história que ele contou, né? Que era como é que era? Era uma lagosta, um monstro e um peixinho, né? Que estavam no barco e brincavam e de repente desmaiaram. E aí, tá, e daí? Sim, desmaiaram. Sim, mas como é que termina? É uma história curtinha, ele disse. Né? Então, depois outra vez, um monstro que estava licionando yoga num país que não é o Brasil, que a gente disse para ele. Não é nem São Paulo, nem Porto Alegre. Onde será? Ele disse, a França. E o que fala na França? Bonjour. E eu digo, como que... Aí os pais e eu, como é que tu sabe isso? Ele viu num desenho de um personagem que disse França aí, bonjour. Ele associa e comentando o meu trabalho, e comentando a instalação que eu fiz, Fogueiras em Chama. Gente, como ele é incrível, como ele associa as coisas e é oportuna as observações dele. Né? Então tá bom você aprender no Cevó. Sim, claro. E falando de crianças, a ONG Cristal Florido, que a senhora tem um trabalho com crianças na... Sim, sim. Como é que é esse trabalho? O que levou a senhora a fazer? Foi 11 anos que a gente trabalhava no turno inverso. Né? Na minha família dá muito professor e advogado. Né? Eu me lembro que a primeira vez, quando eu tinha 6 anos, eu quis ensinar uma empregada da minha mãe a ler, mas só foi até, ela é muito velha, e só foi até a G, ela não conseguiu ir adiante. E quando eu tinha 12 anos, eu ensinei uma lavadeira da minha mãe, que ela ficava chateada que ela não conseguia ler os nomes dos ônibus e tal, e essa eu consegui. Que eu tinha esquecido isso, mas então eu gosto de licionar, não é? O que eu não gosto é as pessoas terem pressa. Elas querem, assim, em 3 meses, saber como o conhecimento de 20 anos, né? Não dá. Tem que saber subir a escada, degrau por degrau, parar um pouco no patamar, continuar, né? É uma conquista, né? É um processo, né? E também assim, a gente não sabe onde vai chegar, mas tem que fazer com entusiasmo e fazer assim com dedicação, precisa, né? É que a gente tem pressa porque nem todo mundo tem o privilégio de viver tanto quanto a senhora, já aí 90 anos. Já. Mas eu pensava que eu ia explodir com 40 anos, de tanto que eu trabalhei. Não, eu tive um apendicite supurada que eu quase morri em Copenhague. Que loucura, né? Sim. Logo no exterior, pá. E que hábitos a senhora tem, assim, que hábitos a senhora tem no seu cotidiano que a senhora acha que lhe ajudou a chegar tão bem a essa idade? Ai, não sei dizer essas coisas. Não sei. Não, o que eu faço nos últimos anos, que eu não fazia, que eu deito tarde, levanto cedo, aí eu faço uma cesta, que isso ajuda, dá um corte e tu te recupera. Porque assim, eu detesto a que eu tenho que fazer, isso é um pouco intransferível, a parte burocrática, embora eu sempre tenha um jeito para auxiliar, mas isso é intransferível, algumas coisas tu tem que ver isso, né?
não é mesmo? Eu acho que isso pode auxiliar, não é? Isso já se sabe que esse corte, quer dizer, meia hora te vale por 2 ou 3 horas, né, de sono. Isso já é constatado, né? Que coisa incrível, né? Sim. É. A senhora não foi pensando muito nisso, foi levando, foi seguindo. A senhora não pensou muito nisso. Nem adianta, nunca pensei isso, né? E também nem adianta também, né? A senhora faz parte do Comitê de Defesa da Democracia? Sim, fui uma das fundadoras, Por quê? Qual é o objetivo desse comitê? O que a senhora tinha em mente quando aceitou participar da fundação? Foi quando a Dilma começou aquele movimento contra a Dilma, se fez uma reunião no salão, no salão pequeno da URGS, não no grandão, né? E temos uma pessoa, muita gente, tem gente muito bacana ali envolvida, e o Benedito Tadeu César é uma liderança muito positiva, né? Então, a gente se envolve com muitas coisas, né? E na época da pandemia, gente, como se pôs, as pessoas punham, tem muita gente também, né? Se pôs muito dinheiro para cestas básicas, principalmente para os indígenas e também para outras populações carentes, e sempre se fazia assim. Lembro uma vez, eu acho que tinha, acho que 60 mil reais de cestas básicas, e também se fazia a entrega e com fotografia e com as pessoas. Então, eu vejo que a gente, em coisas coletivas, tem um objetivo, claro, que é a democracia, liberdade de expressão, não sei o quê. Mas se tem gente passando fome, muda um pouco para atacar isso. Como? Por meio, no caso, de cestas básicas, né? Então, eu vejo assim que sempre envolvido em causas importantes, não é? Uma coisa que eu vi, que eu pensasse em falar, que não sei se vocês viram, a mulher bode, que virou bode, que era a Jurema Finamor, que foi apagada na época da ditadura, né? E muitas mulheres foram apagadíssimas. Então, linda essa peça, bem contemporânea, soluções, né? E bem com bastante liberdade, às vezes até certo humor, mas depois uma parte muito séria e reflexiva. Então, complementou, não é? Tem muita coisa que a gente tem que ter curiosidade em ver, né? Sim. E desses seus trabalhos, dessas suas exposições, tem alguma que lhe marcou, assim, das suas grandes exposições? Tem algum trabalho que é marcante para a senhora, que a senhora está sempre na memória, que a senhora gosta de alguma exposição com alguma história interessante, diferente? Bom, 2 exposições eu ressaltaria. Uma que eu fiz, as datas, que eu fiz há algum tempo com a curadoria da Paula Ramos e do Paulo Gomes, que foi no Margues, sabe? Muito grande, 100 e poucas obras, que às vezes as pessoas iam 2 ou 3 vezes para ver. Isso a diretora do Goethe veio uma vez, depois veio o marido, ela levou ele, depois veio outras pessoas, ela foi 3 vezes que ela falou, né? E outras pessoas também 2 ou 3 vezes. Essa é uma individual, e a outra mais importante, 3 eu diria, a Bienal de Lausanne, eu fui só uma das 4 pessoas que participou, e outra nome Figura, que foi em Leipzig, e tem o catálogo de pessoas assim, foi ilustração com a Salamanca do Jaral, que eu participo com duas ilustrações, 2 gravuras,
que aí tem os Picasso da vida, Andy Warhol, o Munch, né, Sacha Chagall, toda essa turma, né? E ainda continua um centro importante, Leipzig, de publicações e coisa. Não era só também na época da cortina de ferro. Com cortina, sem cortina, eles são importantes, né? Claro. A senhora só contou 2, a senhora falou que eram 3? 3, sim. A Bienal de Lausanne, que foi uma das 4 pessoas, a figura, e essa essas 2 coletivas e essa individual. E a de Leipzig. A senhora estava lá, então, junto com esses Pablo Picasso da vida, então? Sim, no catálogo, A senhora tem, pelo que eu vi, 136 exposições individuais. É muita coisa, né? E a senhora acompanha, porque muitas são no exterior, né? Mais de 20. Sim, e a senhora vai? A maioria eu fui, né? Mas muitas não, né? Mas agora, se eu quero ir, não tenho dinheiro para ir. Então tem isso também na vida, né? É longe e caro, né? Hã? É longe e caro. Sim. Né? Eu vejo assim, que nada é muito longe para mim. Às vezes é caro, não é? Não é? Verdade. Mas esse semestre a senhora trabalhou, porque a senhora é uma militante da questão do meio ambiente há muito tempo, sempre fez parte da sua vida. Sim, e sempre. esse semestre a senhora usou, porque a senhora fez parte do... Queria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho das florestas. Sim. Tá. Então, eu vou falar assim. Porque foi o semestre inteiro, né? Começou em março e veio até agora, né? Agora que a senhora... Sim. Teve é a segunda vez que na Bienal tem como é que se chama? Portas Abertas, que convida galerias e convida estúdios, né, para participar. No outro, a gente fez a Águas do Guaíba, mas foi amável. Porque se fosse agora, depois da inundação, não seria amável as águas do Guaíba, né? E nessa a gente resolveu fazer, mas foi linda, o contexto da Nora e diversos artistas que a gente fez na porta da garagem com bandeirolas como é um material bem duro que tu tem quando tem banners. Como é que se chama o material de banner? Sim, tu sabe. Material de banner? Cláudio sabe tudo, ele sabe. Agora você me deixar na responsabilidade. Não, mas sim, mas é um material forte, mas não importa. Mas foi feito com isso. E a gente pensou, vamos fazer essa com o fogo. Não é? Então, se pensou na Amazônia, e aí o pessoal disse, não, mas isso não acontece só, o desmatamento e a queimada acontece em muitos países. Aí, então, se pôs florestas em chama, não é? Então, uma coisa que é assim, eu trabalhei com outras artistas do Instituto. Agora, como é que eu vou dizer para vocês? Às vezes, tu tem uma ideia na cabeça que tu consegue resolver muita coisa, mas os outros não acompanham, não estão na tua cabeça também, né? Então, a gente fez primeiro uma maquete pequenininha e eu disse para as pessoas, eu também faço coisas com maquete para ficar mais fácil. Eu disse, olha, gente, não vão se assustar porque essa pequena maquete vai ficar horrível, tá? Não, já avisei, porque senão as pessoas debandavam, né? Depois a gente fez uma maquete com 1 metro, ficou mais bonita, né? Depois agora temos mais subsídio para fazer ela grande, né? Então foi com estrutura metálica e com tecido, essa em transparência. E as cores que tu associa com fogo, vermelho, amarelo e laranja, né? Depois animais e árvores queimados, aí a gente fez com papelão os animais, e as árvores pintado em acetato,
E depois ela teve luz e som, né? O som foi feito pelo Comas Green, não sei dizer direito o nome dele. Ele é músico da OSPA, diretor e também produz, né? Mas sons assim da natureza. Vamos dizer, quando tem um dia de sol, por exemplo, na mata, tu ouve mais pássaros. Sim. Quando chove, tu ouve da chuva, né? A trovoada, uma série de coisas, né? Então, não só artes visuais, mas a parte de iluminação e a parte de sonora. Então, ficou mais complexo, né? Sim. Então, é bom. Eu gosto de trabalho individual, mas gosto também de trabalhos coletivos. Não é? Mas qual é a sua visão hoje da questão da ecologia? Eu vi algumas coisas que a senhora andou falando, que o futuro pode ser sombrio se... Mas já está sombrio. Pois é. Já está. Para a senhora falar como é que a senhora está vendo isso? Olha, eu acho que se não houver uma mudança, que parece que não vai acontecer, o fim está próximo. Coitado dos filhos e netos da gente, né? Claro. O planeta vai sobreviver. As pessoas não, né? O ser humano se destrói a própria espécie e destrói as outras espécies, é sério. Tem uma coisa do Luiz Fernando Veríssimo, eu adoro o Luiz Fernando, que diz assim: o homem é a única espécie que usa gravata e que diz que Deus foi feito à sua imagem e semelhança. Fogo. Imagem e semelhança. E no caso específico aqui do Rio Grande do Sul, nosso estado, como é que a senhora está vendo? Porque não foi fácil, né? Eu vi que a senhora, inclusive, fez uma... muito bonita... aquela imagem do cavalo, né? Aquela foi difícil encontrar humor ali. Que difícil, né? Fazer ele com gravata, né? E com como é que se diz? Como é que a senhora está vendo o nosso caso aqui? Não, agora eu vejo assim. Isso baseado em notícias. Veio um da Globo News fazer uma entrevista quando fez 1 ano. Menino emparedando o melo, né? E depois também o leite. O governador. Né? Então, os trabalhos necessários deviam já estar bem mais adiantados do que está, gente. Que é isso. E também assim, imagina, vem a equipe da Holanda, ficaram acho que quase 2 meses aqui. E a Holanda é ótimo nessa parte, né? É abaixo do nível do mar, e tem aquelas cidades esponjas, e tem 1000 soluções. Inclusive, uma gaúcha, que eu me esqueço o nome, trabalha lá com eles. Esqueço o nome dela. Sim. Passaram 2 meses. Disseram que estava um plano pronto para Porto Alegre, que não estavam cobrando nada, e se quisesse que fosse posto em prática, aí eles cobrariam, né? Uhum. Nem deram bola. Depois eu achei bom que os dois, o melado e o leite, foram passear na Holanda. Mas foi ótimo, porque eles descobriram uma coisa valiosíssima, que pondo pacotes com areia, mas isso é uma descoberta, sim, valiosíssima, que ajudava a impedir a inundação. Eu achei isso espetacular. Mas brincam com as pessoas? Que é isso? Não é? Então tinha que estar adiantado, mas assim, ação simultânea. Já viram que não adianta
tirar o que cai dentro do rio. Tem que ter as árvores, por meio das raízes, elas ajudam a fixar as margens e também ajudam capilaridade, que também a água vai para baixo e não desmorona. Então, isso tinha que ser feito nos rios, porque é uma preciosidade essa bacia hídrica do Guaíba, né? E tem outras bacias, é uma preciosidade que nós temos, mas tem que cuidar, gente, né? E aqui, então, as 14 comportas tinham que já estar funcionando. Esperam o quê? Sabe? E, quer dizer, está quase se repetindo a segunda vez. O que uma mulher disse, e mais de uma pessoa, que ela perdeu 3 vezes, 2 vezes, agora a terceira vez, sabe? Perder casa, perder móveis, e perder emprego. Mas que é isso, gente? Isso é criminoso. E com esse frio, não é? Então, tem coisas assim que mas tem que ter aquela vontade. Não adianta pensar na classe média ou classe alta. Tem que pensar na classe dos necessitados. É ali que tem que ser. Sabe? Aí a senhora está arranjando confusão. E como é que é? A senhora não está vendo agora a discussão do tal do IOF aí, quando fala em ajudar embaixo. Pois é, mas que ninguém quer. Que coisa horrível, claro. Né? Mas é aí que tem que pegar. Vem cá, vamos só raciocinar nós 3 aqui. Como é que tem muitos países, por exemplo, a França, que é menor do que o Rio Grande do Sul e é uma potência. Por quê? Porque apostar em educação e aposta em gente. Só é forte se a gente aposta em gente e não em coisas. Tá? Entende? Não, aqui não se aposta nas pessoas. Né? Aí fica massa de manobra. Aí o povo vota no Melo. Tu entende? Não raciocinam. Não dá. Sabe? Os países nórdicos, né, apostam em educação e resolvem 1000 outras coisas, porque são coisas interligadas. Então, eu vejo assim, que se a gente se espelha em coisas que deram certo e adapta para a nossa realidade, dá certo. Aqui nós temos grandes cabeças na universidade, né, para resolver esse problema. Mas não chamam. Chamam que é bom chamar empresário, chamar gente que não domina a área ambiental. Tem que chamar as pessoas mais certas. Né? Então, tem essas coisas assim, seríssimas, né? Parece que eles não querem ajudar mesmo, né? Sim, mas que coisa triste, né? Para nós gaúchos é uma... Mas eu acho assim que cada um de nós tem que dar o melhor de si e tentar ajudar. Agora mesmo, o texto do Roaldo e do Milanês, que foi posto no meu YouTube, no YouTube do Instituto, para verem. Né? Agora estamos divididos em 2 partes para pôr como é que se diz? Nos Faces da vida. O Instagram tem que ser pequeno e tal, né? Sim. Mas a gente tem que divulgar um pouco. Mas as pessoas são mais sensíveis à classe média e à classe alta. O meu gatinho, o pudim que eu fiz é um amor. Isso que é lindo. Não, eu me lembro assim, já que eu pus coisas sobre indígena, que ninguém curtiu nada. E uma vez me surpreendeu que eu pus sobre, não sei, indígenas, os povos originários, os escritores e as escritoras, uma quantidade, eu acho que 30 e poucos, falei sobre isso. Ninguém curtiu.
Mas eu não sei se tem uma cegueira, esse desinteresse que me assusta. Me assusta. Bobagem tá certo e coisa séria é considerado bobagem. Essa inversão, na minha opinião, é perigosíssima. Perigosíssima. Nos leva para cair no abismo, lógico, né? Essa negação da realidade, né? Sim. Ou na verdade, é a construção de uma realidade paralela, né? A gente constrói uma outra realidade, né? Do coisa para e não olhar isso, né? É isso que dá. A senhora publica alguma coisa sobre essa realidade, se ignora porque não quero tomar conhecimento disso, né? Mas tem uma coisa perigosa, não quero tomar conhecimento. Uma hora a casa me cai na cabeça. Sim. Tudo tem o seu preço, né, gente? A senhora interage bem com as redes sociais. A senhora acha que essa coisa de Instagram, Facebook... Eu sou vejo péssima. Que a senhora vai entrando por ali também. Não, eu nem sei trabalhar nisso. Sempre quem trabalha comigo, que eu digo, faz isso, faz aquilo, eu não sei manejar. É a Nora que ajuda? Não, a Nora tem a vida dela já bem intensa, bem com 1000 coisas. A querida Nora, não. Não, mas agora, fazer o meu funcionário Christian, que trabalhou comigo 10 anos, está de novo comigo, né? Ele que põe, né? No máximo, eu ponho 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, e chega. Eu nem gosto de fazer isso. Mas eu ponho, porque também, profissionalmente, é bom as pessoas saberem coisas que eu faço, além do pudim, o gatinho, que eu publico sempre, sempre. Estava lhe contando, contei para ela que ela veio uma amiga dela aqui falar que quer fazer uma parceria contigo, né? A Alice Urbim, né? Isso, quer fazer lá com o Instituto, enfim, ver se consegue fazer uma coleção dos brinquedos, né? Sim, eu digo, a coleção dela é magnífica. Eu e a Nora, nós passamos 3 horas e meia para ver. Eu acho que a casa dela deve ter uns 400 e poucos metros. Tem coleções e também, não é só assim, tem de brinquedos, e depois outras coleções, digamos assim, de latinha não sei de quê, depois outras coleções de outras categorias, sabe? De cartões postais, de tudo que tu pode imaginar, né? Então, tem que pensar. Seria uma preciosidade ter um museu do brinquedo, né? Mas vão começar fazendo o que eu possa oferecer o espaço para a gente fazer no semestre de 2026, ano que vem, né? Fazer lá a exposição e depois a gente acredita que muita gente pode doar o que tem, que não... guarda consigo, tá? Mas depois a pessoa vê. Eu não posso dar para qualquer pessoa, mas uma hora eu vou para a estratosfera, então eu posso doar para quem vai o museu que preserva coisas, né? Uhum. Então vão ver. É um processo lento, mas tem que ser começado, né? Porque vale a pena, né? E a partir do brinquedo pode-se ensinar tanta coisa para a criança e para o jovem, né? É uma preciosidade, né? O que a senhora pensa do filme que o Henrique de Freitas Lima fez? Foi muito complicado fazer esse filme que ele fez sobre a senhora? Olha, foi meio lento, né? Sim. Foi meio lento, né? Agora, eu acho que a participação da Nora foi excelente, né? Como ela se expressa bem. A Nora é muito sensível, muito inteligente e também muito ativa, né? Ela tem feito só esse trabalho das 27 crônicas que ela fez. Algumas são muito longas, quer dizer, foram feitas diariamente, né?
no período, tu às vezes, depois que aconteceu, tu fazer é uma situação, mas enquanto está acontecendo, tu fazer é mais difícil, né? E agora ele vai lançar um filme sobre o queridíssimo, como é que é? Irmão do Rebés Abreu, como é o nome dele? Que ele é cartunista, irmão do... Ai, como é que é? Do Luiz Abreu, do Santiago. Santiago, está fazendo com Santiago, estou curiosa para ver. Não é? É. Sim. Agora, quem é ativérrimo e que produz muito, agora em muitas áreas, é o nosso Zé Cabrito, que é secretário de Cultura em Bagé, e está fazendo 1000 coisas boas. Ele não para, né? Não. E agora é incrível ali, agora faleceu o pai dele, lindo que ele escreveu uma declaração de amor filial, muito lindo o pai. E o pai e a mãe, a Marilu e o Sapirã, sempre ajudaram ele também. Então, uma família muito linda, sabe? E ele tem um ótimo cineasta, porque é jovem, né? Já fez muita coisa e vai fazer muito mais. E também secretário de Cultura, ele tem uma visão muito boa de diversas áreas. Ele poderia futuramente ser um secretário aqui para nós, do Rio Grande do Sul, porque ele é rápido de pegar as coisas, né? E põe a mão na massa e faz. Não adianta ser, sou rápido de observar. E daí, como é que a gente aborda os problemas? Tem que ser rápido também, mais gente para ajudar, né? E como é que a senhora vê a nossa política aqui no Rio Grande do Sul hoje? A senhora participa de tudo, está sempre ativa. Eu estou louca que mude. Para melhor, para bem melhor. Sim. Sim, por exemplo, a maioria das pessoas que votou no Leite foi para evitar o Onyx, né? Então, Tipo, tu não tem uma escolha, né? É escolher o menos pior. Ah, pois é. Não escolher uma coisa positiva, enfim. Sim. Mas o Carlos comentou ali que o seu pai teve problema com o Estado Novo. E como é que foi para a senhora atravessar a ditadura? Assim, como é que foi esse período? Assim, sendo artista, a senhora sofreu perseguição? Como é que foi passar pela ditadura aí a partir de 64? Não recebi perseguição. Não, e até nós fomos em 68 para a Polônia, né? Porque eu disse para vocês por que eu fui estudar teste na Polônia, mas não senti. Mas acompanhei muitos horrores, né? Que foi. Uhum. Meu Deus do céu, que coisa. Não, e muitos artistas, os nossos músicos, né? Foram muito perseguidos, né? A senhora foi em 68, ficou até 76 na Polônia, né? Isso? 8 anos? Foi assim, um ano e pouco, mas não só na Polônia, depois fomos para a Alemanha, fomos para a Espanha e depois Portugal. Sim. Foi um período, então, que a senhora esteve um pouco afastada aqui do dia a dia, assim, da ditadura. Sim, mas não houve essa perseguição assim tremenda, como houve com muita gente, né? Uhum. E a senhora tem vontade hoje de ir para que lugar, assim? Qual é a viagem que a senhora gostaria de fazer? Eu que viagem? Olha, eu gostaria de ir para Veneza. Não, mais do que Veneza, sabe onde eu gostaria de ir? Para a Índia, passar 2 meses para estudar coisas de carimbo, da parte de estamparia. E eu ia para a Índia para estudar, mas que depois aí eu resolvi mudar do Brasil, aí ficou ponte aérea, Brasil e São Francisco. Né? Gostaria de estudar isso, porque eles são geniais, né?
Eu faço marcação para sair tudo 100%. Eles fazem a olho, mas tem tanta prática centenária, né? Então a gente tem que ver certas coisas assim, que tem muito embasamento de tempo, de conhecimento, de soluções. Isso é encantador. Isso eles têm. E é uma área que me interessa bastante. Né? Gostaria de, antes na Veneza, ir para a Índia. Né? Agora, uma coisa que jamais faça uma coisa que o Vasco e eu fizemos. Jamais. Nós fomos... Bom, nós tínhamos comprado... Isso não nós tínhamos comprado uma DKV, então fomos de navio, né? Levamos a DKV, que nem foi caro demais para levar, né? E aí o Vasco dizia assim, vamos passar o que nos deve é fazer isso que a gente fez. Vamos passar pela Veneza para as crianças conhecerem. Deus o livre! Era assim, uma criança... a Nora tinha... O Nando, 7 anos, e a Nora, 5 anos, né? Então, dizia assim, eu quero ir e comer uma pizza. O outro, eu quero ir andar de barco, né? O outro, eu quero essa armadura, eu quero comprar essa armadura. O outro dizia assim, eu quero dormir no hotel. Deus o livre, né? Não se deve jamais ir com criança para Veneza. Deus o livre. Tu enlouquece. Com criança, qualquer viagem é enlouquecedora. Mas Veneza, pior ainda, porque tem muita coisa maravilhosa, sim, né? Sim. Ai. Mas a senhora falou só de um neto, só de 4 anos, e os outros 2? A Valentina, a Valentina fez 22 anos, ela é muito trabalhadora, Valentina, e trabalha, ela fez a parte de, como é que eu vou te dizer, de texto, sabe? Então ela escreve muito bem, né? A Nora, né, também puxou um pouco isso, né? Sim. Agora, e ela gostava de morar em São Paulo primeiro, e agora gosta mais de morar em Porto Alegre. E também tem muitos grupos que ela participa, né? E o Aramis tem um caso especial, de necessidades especiais, então tem que ter muito jeito com ele, né? Agora, ele gosta muito de ir ao teatro e de ir ao cinema, não é? Então, ele tem dificuldade, assim, na fala, né? Agora, tem boa memória de lembrar, para o pai ou para a mãe, te contem tal coisa, né? Ele tem dificuldade, mas ele é observador. E a senhora vive lá naquela sua... estúdio, ateliê, enfim, a senhora vive sozinha, todo mundo vai embora, fica só a senhora? Eu e os meus fantasmas. Mas o que eu tenho que ver, talvez com o tempo, como eu tenho esse problema na vértebra, eu não gostaria de ninguém morar ali comigo, mas eu acho que de noite, né, se eu levo um tombo, alguma coisa, isso que é perigoso. Sim. Não é? Qual é o seu fantasma preferido? É um que toca violino cigano. E tem outro que eu não gosto, que toca rock. Tu vê? Dá uma briga entre eles. Barbaridade. Às vezes eu tenho que chamar a polícia para afastar. Não é brincadeira. Fantasmas. Eu só imagino. Mas a senhora tem muitos amigos, né? A senhora falou que agora a sua rotina agora, em função do trabalho, estava... A senhora tem uma rotina de teatro, cinema... Sim. Não, e sempre eu tive bons amigos. Sempre. Agora, eu acho que assim, se a pessoa é bom amigo, também tem bons amigos, né? Sim. Não, eu quando eu era adolescente,
nós morávamos no Cristal. Sempre a gente... Cristal, vamos dizer, Zona Sul eu adoro, mais do que qualquer outra área da cidade. E tinha uma senhora de idade que diziam lá, a titia, o apelido era titia. A titia era disputada. Passava 15 dias na casa de um, 20 dias ou um mês na casa de outro, disputada. Digo, o que há com a titia? A titia era muito assim, como é que eu vou dizer? Muito simpática, era muito amável. E eu digo, olha, tem que abrir muitos olhos, porque se uma pessoa é chata, e quando fica velha, nem os outros velhos aguentam. Tá? Para viver cercada de gente, principalmente gente jovem, tu tem que acompanhar o teu espírito, sabe? Aí tu atrai. Então, isso que a gente tem que sempre pensar, né? Não, e também assim, com quem eu vou ao cinema, ao teatro? Com gente mais moça do que eu, porque da minha idade. Ai, Zorávia, é muito frio. Não, com esse calor eu não saio. Ai, eu tenho medo de noite, outro tem medo de dia. E se me assalto? Ai, pelo amor de Deus, fica cuidando, fica com essas preocupações, que eu quero pôr o pé no vento. Nem tô, né? Sim. E o seu nome, a origem do seu nome, que é um nome diferente, né? Como é que é? Bom, os nomes, o meu irmão Arrhenius, a minha irmã a Dilmer, né? E o meu nome em eslavo significa via caminho, como em latim, né? Via ápia, e zora amanhecer. Então o nome é caminho do amanhecer, o significado. Que lindo. Uma coisa que me chamou a atenção desde da sua família, vocês sempre foram muito nômades, né? Sempre mudaram em vários lugares na cidade, em várias cidades, né? Sim, mas por causa dessa perseguição do Estado Novo com meu pai. Ele e o João Henrique, que era um professor português, eles foram exonerados, né? E o meu pai, ele era advogado também. Ele processou o Estado. 21 anos depois, ele recebeu os atrasados, que ele defendia, né, a liberdade de opinião, de expressão, né, e para ser professor não pode ter fórmula, né? Claro. Por isso que então nós fomos para Bento Gonçalves, depois Erechim, depois São Paulo, e voltamos. Quando voltamos, eu tinha 11 anos. Eu faço anos em dezembro, né? No mesmo dia do meu pai, mesmo dia do Érico Veríssimo também. Agora, o que quer dizer? Mas, então, eu não tive, não pude conservar amigos de infância, porque fui mudando, né? Sim. Então, é por isso que eu acho que eu prezo demais amigo, né? E colega também. Quando eu ponho coisas no Face, no Instagram, eu ponho queridos amigos e colegas. Colega eu acho uma coisa maravilhosa, não é? Sim. Eu acho assim uma bobagem quem acha assim concorrência. Concorrência é para fabricante de sardinha, lata de sardinha. Artista, tu pode gostar de 10 artistas diferentes ou detestar 10 artistas. Não tem essa, cada um tem uma linguagem, não é? Eu queria perguntar para a senhora como é que a senhora vê hoje o ambiente das artes plásticas aqui no Rio Grande do Sul, porque a senhora já viu vários momentos, inclusive, teve uma época que lá no seu sistema tinha 10 funcionários, todos com carteira de trabalho assinada, era um negócio... Como é que a senhora vê hoje isso? O meio das artes plásticas, os artistas. Olha aqui, ó, é o pior momento. Não, verdade. Não só na minha opinião, mas na opinião dos meus colegas, sabe? As vendas são dificílimas, porque
houve uma retração econômica brutal, sabe? A vida muito cara. Depois aqui as pessoas perderam emprego. No Rio Grande do Sul está seríssimo isso. Eu acho que não tem essa situação dos outros estados. Mas Brasília é difícil, mas o Rio Grande do Sul, por essa situação toda, muito pior. Que, como eu disse para vocês, nunca foi grande mercado, né? Sim. Mas a senhora, durante sua trajetória, a senhora, assim, passou por momentos difíceis, mas a senhora não teve tantas dificuldades financeiras, assim, a senhora conseguiu sempre vender seu trabalho, sempre conseguiu ter... Bom, eu nunca passei fome, nem fiquei tuberculosa, né? É verdade. nem anêmica, né? Sim, mas é duro. Eu sempre digo assim, a arte é uma área bem difícil, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu acho que só continua quem acredita no seu trabalho, sabe? E também quem tem força para sofrer como é que eu vou dizer? Para vencer essas crises, não é? E uma coisa que me ajudou sempre muito, que eu sou muito versátil. Faço uma coisa, depois posso fazer outra. Então, isso me ajudou sempre bastante, né? E também, assim, agora, cada pessoa tem uma história, né? Eu, como eu te digo, também sempre assim, para alunos meus, quando me perguntam mais como é que tu vive de arte, eu digo, olha, além da minha família me apoiar, o Vasco também me apoiava que eu fosse artista, e foi ótimo para ele, porque depois eu sempre, assim, como é que se diz, administrei também a vida dele, né, na parte de vendas, de divulgação, tudo isso, né? Quem se aguenta é porque também, além de acreditar, procura maneiras, né? Tem que encontrar brechas, né? Então, lhe agradecer mais uma vez, enfim, pela sua disponibilidade, vir até aqui. Eu que agradeço a oportunidade de dizer 1000 coisas aqui com vocês. Foi prazeroso. Obrigada. Que bom.